Comentários, opinião e análise social de hoje com o professor Carlos Silva. Boa tarde, professor. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Qual o comentário de hoje? Nosso tema de hoje é CPI que segue. Vamos ao comentário. Pois é, como a vida que segue, a CPI que segue. Apesar de ter essa parada de 2 semanas, retorna às oitivas em 3 de agosto e essas 2 semanas, segundo eles, vão analisar toda a documentação que for entregue, que foram trabalhada, produzida pela CPI. Mas o que nos chama muito a atenção, não é? E a população, o cidadão comum, o impacto social negativo da CPI e do que ela está produzindo para a sociedade. Quando eu digo impacto negativo, quero dizer o impacto social negativo para a população diante do que está sendo colocado às claras. Ora, o governo atual teve como bandeira principal um país militarizado, não é? E a anticorrupção, como se a corrupção fosse um privilégio brasileiro. Ora, um instituto chamado Transparency International, ele fez uma pesquisa global, né, desde 1995 a 2016, para se ter uma ideia, e eles têm uma escala que vai de 10 a 100, e o Brasil ficou na posição 43, e desses 176 países, o Brasil está no 79º lugar, ou seja, na posição, 79. Ocorre que a situação da corrupção começou no Brasil desde o processo da colonização. Nos Estados Unidos, o estado de Illinois é um dos maiores representantes de fatos de corrupção. Lá foi preso 4 governadores. Na França, nós tivemos o Nicolas Sarkozy, que foi exatamente que governou a França de 2007 a 2012 e também foi julgado por corrupção. A China, por sua vez, também teve problemas de corrupção, mas conseguiu punir mais de 1 milhão de funcionários que estavam envolvidos em relação comercial de corrupção. Agora, o que nos estranha e é muito preocupante é que um representante comercial da empresa Davat, que é uma empresa pequena, o Cristiano Carvalho, não só falou, mas como apresentou prints de WhatsApp, não é? De conversação, de insistência de conversação por parte de representantes do Ministério da Saúde. Mas não foi um funcionário qualquer. Não. Para se ter uma ideia, hoje nessa suspeita de corrupção está o Sargento Roberto Dias, Coronel Blanco, Coronel Pires, Coronel Guerra, Coronel Elcio Franco, que era o secretário executivo, porque a Secretaria Executiva é ligada diretamente ao ministro, consequentemente à presidência da República. E aí vem o Coronel Anderson, que foram gerenciados pelo antes ministro da Saúde e o general Pazuello. E apareceu a presença de um reverendo, né, do chamado Instituto Senar. Veja que coisa impressionante. A bandeira era anticorrupção, o país militarizado e a base religiosa. 3 eixos que deveriam não estar em nenhum momento envolvido em qualquer suspeita de negociação. Além disso, foram apresentados mais de 80, 90 e-mails da Pfizer apresentando proposta de venda. No ano passado, 20% desses e-mails não foram respondidos. O Brasil passou quase um ano para voltar
a responder para a Pfizer, quando foi oferecido, na época, 70 milhões de doses de vacina. Ora, isso é extremamente sério. Primeiro, como é que o Ministério da Saúde, através de coronéis, qual é o nível de inteligência, de percepção que esses coronéis têm para não perceber que aquela empresa da Vato é uma empresa pequena, que compra carta de intenção, ou obtém carta de intenção, para levar para o mercado e apresentar supostos fornecedores e aí ganhar comissão, e ainda se coloca no meio um PM, um cabo da Polícia Militar, que vive endividado e se hospedou em hotel de luxo e restaurante caro, onde consumiu numa reunião sem ser oficial. Então, gente, observem os 3 eixos que deveriam ter um impacto positivo da ética na democracia e na política brasileira. Está acontecendo exatamente o contrário e com documentação. Nunca um processo de suspeita de corrupção foi tão claro. Os governos passados, aliás, os governos militares, eu não vou dizer que se corromperam porque não tinha lei para trabalhar o processo de licitação. A Lei 8.666, que trata das licitações, só foi regulamentada e só foi estabelecida na década de 90. Quer dizer, de 90 para trás, o Brasil, os governos fizeram o que bem entenderam, porque não existia lei e, consequentemente, não existe o crime. O crime só existe a partir da existência de uma lei. Como ela não existia, a coisa era frouxa. Mas agora, com o processo de licitação, dessa lei que foi criada na democracia civil, no comando civil, o que é que ocorre? Nós temos agora o envolvimento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 pessoas que são representantes das Forças Armadas. Então, como é que o coronel não percebe que uma empresinha, que o militar, um cabo, envolvido em situações, e um vendedor que é da VAT, veja que essa lógica de relação funcional tem. O cara não tem vínculo formal nenhum com a empresa, mas a representam. Aí, na hora de uma situação dessa, a empresa tenta fugir da responsabilidade por não ter um vínculo empregatício. Ou seja, ele é autônomo, sim, mas enquanto ele esteve representando aquela empresa, oferecendo a empresa como possível fornecedora, ele estava naturalmente, de fato, representando a empresa. Então, o que nos chama a atenção é exatamente a apresentação de prints, de conversas desses coronéis, principalmente o Écio Franco, insistindo numa negociação que estava se travando de maneira extremamente litigiosa, aparentemente litigiosa. Isso é muito preocupante e o Brasil precisa atentar porque outras situações às vezes são criadas para evitar que o cidadão brasileiro tenha essas informações e entendam a seriedade dos fatos que está acontecendo com o Brasil, onde mais de 530 mil pessoas perderam a vida, quando nós sabemos que quase a metade, um pouco mais da metade, poderia ainda estar sorrindo e convivendo com seus familiares e amigos. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 42 minutos. 1h42 na Cultura. O ouvinte pode perguntar ao professor Carlos Silva pelo Facebook, o WhatsApp, tem ainda o nosso canal no YouTube. Aqui o José Guilherme Lira está dizendo: até o reino mineral tem lado, até o reino mineral torce para um lado político. O Agripino Coelho está dizendo: essa CPI é o maior guia eleitoral da história das eleições no Brasil. Como o novo fundo eleitoral
vai só consumir o dinheiro do contribuinte em um país quebrado. Primeiro, nessa contribuição que ele diz, eu quero dizer que sou a favor do fundo eleitoral, sim. Vamos discutir o valor? Vamos, mas a democracia não pode ser privatizada. A democracia não pode ser bancada por empresas ou por qualquer outra parcela funcional da nação para aí tomar conta do processo. É preciso que o fundo eleitoral exista para que o cidadão comum, o agricultor, o pedreiro, quem quer que seja, possa se candidatar, possa representar sua classe, o seu município, o seu estado ou o país, tá certo? E se no momento que você privatizar a democracia, é o que está acontecendo, já não é. Já é um fundo partidário. Nós já temos aí quase que um Congresso e uma Câmara privatizada, através dos representantes, porque nós temos 52% de negro nesse Brasil. Nós temos 56% de mulheres nesse Brasil. E nós temos 80% da população pobre nesse país. Mas veja quem está lá no Congresso. É uma minoria pobre, negra e mulher. Jorge, do Agreste de Pau Santo, diz: boa tarde, professor. Enquanto tiver essa obrigação de comparecer à urna, seja para votar ou não, nunca vai acabar essa corrupção. Em um país que corrupto administra, não tem jeito, era para ser da seguinte forma: foi comprovado que é corrupto fora da política para sempre. Mas veja, eu citei a você que corrupção não é um privilégio da urna, da eleição, da política ou da democracia brasileira. Ela está presente na China. Eu citei China, Estados Unidos e França. Mas são 176 países que têm situações de corrupção. E o Brasil está no 79º lugar. Então não é questão da corrupção, é da qualidade do político que nós colocamos. Está aí. Aí você diz, é culpa da política, do civil. Não é, está aí. Eu citei o nome dos coronéis que estão supostamente envolvidos nessa situação. Aqui o Paulo Sérgio Silva está dizendo: professor, que se punam os culpados. Você falou que a corrupção vem desde o descobrimento. Isso é uma vergonha para toda a nossa república e não um caso isolado agora no Ministério da Saúde. Punição exemplar e pronto. Veja o que é que você está colocando. Está querendo colocar a história como ponto de apoio para isentar, talvez, de maneira muito isoladamente, os militares que estão envolvidos. Quando eu digo desde a colonização, é porque o processo de como se formou a sociedade é extremamente corruptível. A capitanias hereditárias, a doação de terras, privilégios políticos para criação de estatais na época, sem concurso. Então, é preciso entender que a qualidade, o processo de anticorrupção se dá com sistemas extremamente funcionais, protegidos, e com a mudança na educação social brasileira, oferecendo ao trabalhador uma condição de sobrevivência digna com o seu salário, para que ele não fique fragilizado e caia em situações de risco de corrupção, o que é diferente desses militares que têm estabilidade, que são de classe média alta. Esse é o problema. Porque essas pessoas não precisam se corromper, gente. Eles já têm uma estrutura social e econômica estabilizada. Doutor Kiko França, o advogado, diz: boa tarde, Elaine. O povo passando necessidade, morrendo de fome, os preços todos aumentando e os políticos votam em um aumento tão imoral como esse do fundo partidário. Vergonhoso isso. Pois é preciso discutir o valor, porque são 22 milhões. Então é preciso discutir o valor. Agora nós não podemos privatizar a democracia. Jairon Pacheco fala: boa tarde, Elaine. André Santiago, o professor Carlos Silva hoje falou tudo em perfeita sintonia com os fatos que estão acontecendo na calada da noite de Brasília. Muitos militares do Exército envolvidos em corrupção. É tentativa até infantil de corrupção. Bolsonaro já era. Forte abraço a todos os ouvintes da Cultura. Olha, essa contribuição que ele dá é interessante, porque o que ele colocou é realmente situações infantis de corrupção. Não tem nenhuma mega inteligência envolvida no processo de corrupção. Mas ele é muito fácil detectável, muito simples e realmente muito infantil. Professor Carlos Silva, a gente agradece seus comentários ao longo da semana. Nesta sexta-feira, boa tarde, bom final de semana e até terça. Até terça-feira, André Santiago. Até terça, Elaine Dias.
Até terça-feira, ouvintes do Cultura Informa. Até terça-feira, professor. Um grande abraço.